Muy buenas tardes. Muito boa tarde. Saludo muy especial al Uma misionero saudação Miguel muito Bermúdez especial ao Marín, missionário Miguel Bermudes Marim, allá en la bella Colombia, lá na bela Colômbia, y a e todos los ministros, todos os hermanos y ministros, hermanas irmãos e irmãs que estão conectados através do satélite Amazonas Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoy, viernes 5 de Hoje, junio de sexta-feira, este 7 año de junho 2024. deste ano 2024. O tema que temos para hoje é el trigo maduro, o trigo maduro, que foi pregado pelo Dr. William Souto Santiago no domingo 25 de maio de 2014. E ele usou a escritura ali como base do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 36. Então, despedidas as pessoas, aí nesse capítulo 13, lê desde o capítulo 34. Vamos ler desde o versículo 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aí ele escreve Apocalipse 14, do 14 ao 20. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos os que cometem iniquidade. Ele escreve aí Malaquias 4:1. E lançá-los-ão no forno de fogo, ali será o choro e o ranger de dentes. À direita escreve várias escrituras. Apocalipse 1. Versículo 1. 1, versículo 10, 22, 6, 22, 16, 7. Versículo 2, 11, do 3 ao 7. 10, do 8 ao 11. 14, do 14 ao 20, 19, do 11 ao 21. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O trigo maduro. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem a seara de Deus, que foi pregada em sábado 30 de abril de 2005 em Córdoba, Argentina. Nos diz nosso irmão William, mas para o último dia, diz o reverendo William Branham, que surgirá um ramo diretamente do tronco, para ser diretamente do tronco, sendo que a vida está no centro da árvore. Tem que surgir então na parte alta, que é a parte por onde vai, onde chega a vida, aonde chega a vida na árvore. Vejam, vai diretamente à parte alta, à copa da árvore. Aí é onde vai toda a seiva da árvore. No livro de citações, na página 148, parágrafo 1317 diz:
1317 diz: eu certamente respeito os luteranos pela sua posição em seu dia, os metodistas por santificação em seu dia e os pentecostais pela sua posição em seu dia, mas vivemos em outro dia e estamos vivendo quando houve o talo, casca, quase como o trigo, mas o trigo está dentro da casca. A casca só sustentou o trigo, evitando que o sol quente o queime. E agora a denominação está se separando dele. A denominação está se separando dele para que ele possa repousar na presença do Filho para amadurecer. E aí a direita desenha uma pedra angular e as eras, e enumera, e na pedra angular faz um desenho assim como do sol ao redor, raios do sol, e em cima escreve o sol, ou seja, escreve os símbolos, o sol, o trigo, e umas espigas assim desenhadas do trigo. E no livro de citações, que é pequeno, se referindo a esse extrato, aqui neste livro Creme, página 302, ele escreve o trigo diante do sol para amadurecer. Continua dizendo o nosso irmão William, mesmo que tem muitos ramos, mas a parte mais importante é a parte alta. E aí é onde o fruto amadurece. Essa é a parte onde o sol dá diretamente. E isso corresponde à etapa da era da pedra angular. A era onde o fruto amadurecerá e onde o fruto será colhido. Na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, nos diz, na página 43, diz: 4 mensageiros de injustiça destruíram, 4 mensageiros de justiça o restauram. Profetiza, filho de homem, viverão esses ossos secos. Agora vamos ver aqui no livro de citações, no parágrafo que corresponde a este extrato, vamos buscar para que tenham aí também. Isso corresponde ao parágrafo 592 da página 68 do livro de citações, para que possam seguir aí na mensagem. Aqui no folheto é a página 43 onde estou lendo. Profetiza, filho do homem. Viverão estes ossos, recordem, a tradução num e talvez em outro não concorda algumas palavras. Desejaria ter tempo, o tenho aqui escrito, mas passaremos despercebido por alto. Profetiza. Viverão esses ossos? Tenho as 4 etapas do nascimento dessa igreja. O que são as 4 etapas dos ossos secos de Ezequiel? Mas a vida não veio quando foram cobertos de pele, mas quando o vento soprou sobre eles. Isso é quando regressou. E essa 4ª mensagem de vida é a que os ressuscita. Aí à direita, aqui na mensagem, ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. Aleluia, louvado seja Deus. Glória. A 4ª luz virá. E aí ele escreve no folheto Elias e Moisés. Aí, no livro de citações, a 4ª luz há de vir, podem colocar Elias e Moisés em cima. E à direita, no livro de citações, escreve luz e desenha uma pedra angular e as eras, e as últimas 3 as enumera 1, 2, 3, e em cima na 4ª escreve 4 e raios na pedra angular. E aí mesmo do lado esquerdo
faz o mesmo, um desenho de uma pirâmide, as últimas 3 eras, 1, 2, 3, a quarta, escreve dentro da pedra angular e escreve quarta luz em cima. A quarta luz virá. E aí escreve Moisés e Elias, e trará os mesmos sinais. Vigiem, justificação restaurou a polpa, santificação restaurou a casca, doutrina de santidade. O que restaurou as folhas? Os pentecostais. O que é isso? Pentecostais. Folhas, palmas, com suas mãos. Alegria, regozijo. Aí à esquerda ele escreve folhas, um traço, palmas. Agora vejam essa etapa de folhas, palmas com suas mãos, gozo, regozijo com suas mãos. Vejam, quando você já veja e possa identificar os grupos, quando você vir grupos, igrejas, congregações que estão cantando louvores ou hinos, e você vê batendo palmas com as mãos, pertence à sétima era. Na visão da carpa, já é uma etapa que esse povo que está ali subiu já a uma era mais acima, que é a etapa da era da pedra angular. Aí é onde se identificam os grupos. Vejam, porque já é um tempo de que tudo tem que ser mostrado, revelado e manifestado. E vejam vocês como, na página 25 do livro de citações, parágrafo 210, nos diz ali, e me foi dito a mim num tempo atrás com uma visão, por uma visão que o Senhor me deu no ano passado, suponho, ou quer seja um pouco mais, relata aqui, novamente. A visão da carpa, nessa outra mensagem, eu tenho escrito num livro em casa de uma mudança de ministério. Tempo passado estava numa visão e vi uma grande carpa, tenda. Era um assunto imenso e gigantesco e tinha apenas acabado de falar. E muitas almas estavam no altar. Agora vejam. Continua. E muitas almas estavam no altar. E estavam chorando, com suas mãos levantadas, quietamente e suavemente. Quietamente e suavemente. Um homem simpático de fala suave saiu à plataforma. Agora vejam. E estavam quietamente e suavemente, e do lado ele escreve, não era ao estilo pentecostal denominacional. Tudo era quieto e suavemente, com muita reverência, reverentemente. Vejam, nessa etapa na qual a igreja está hoje, no cumprimento do que foi prometido por Deus, de que numa grande carpa catedral a coluna de fogo estaria se manifestando no meio do povo, trazendo a fé de rapto. Mas que seria de uma maneira distinta, diferente, de uma maneira nova. Veja, assim como o nome ele diz, que seria dado a conhecer, e tudo seria de uma maneira, em uma forma nova. Aí na página próxima, na 26, parágrafo 216. Embaixo, já terminando esse parágrafo. Assim que parece que talvez eu continuarei em frente até que talvez a carpa comece. Ou o que for que ele escolheu para começar a declarar seu nome em uma maneira nova. Mas quando fizer, será só tão perfeito como os outros. Será tão... E estou confiando em Deus que será maior que os outros. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e
pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na terra hoje. Vejam vocês que tudo seria de uma maneira nova, porque aí também estaria sendo manifestado, revelado, o nome novo do Senhor. Agora vejam vocês, como já nessa etapa, os que vão ficando para trás já vão se identificando de que etapa são. Todos os grupos que vocês virem batendo palmas, aplaudindo com as mãos os cânticos, isso corresponde à sétima era. E eles se refletem com essas coisas de onde, ou mostram com tudo isso de onde são. Não subiram ainda à era da pedra angular. É onde está o subiu suave, é onde está Deus revelando o seu povo, sua presença. No meio do povo, trazendo a fé, a revelação da sua vinda, a revelação do sétimo selo sendo aberto em uma grande carpa catedral, o qual é o que ele está realizando neste tempo final. Agora vejam o que continua dizendo. Um simpático homem de fala suave saiu à plataforma e disse: agora formem uma fila de oração. Uma fila de oração enquanto o irmão Branham se prepara. E agora ele escreve aí, Elias, se refletindo, ou seja, o irmão Branham aí está refletindo, tipificando esse mensageiro, porque é o mensageiro que está vigente ali, ou seja, está Deus operando por meio dele, portanto, tudo o que Deus estaria realizando mais adiante estaria refletindo nele. Como foi em Davi, quando disse, perfuraram minhas mãos e meus pés. Vejam, ele estava ali refletindo os sofrimentos que Cristo teria. Igual a Isaías. Agora vejam vocês, em outro lugar, ele diz que, enquanto nosso irmão Branham toma os momentos de descanso, isso falamos em abril por aí, de 2023, creio que foi num estudo, abril 23, na parte 3, aí o Espírito Santo estava nos falando e mostrando, isso é da página 13 do livro de citações, parágrafo 98, que vem desde a 93, 97, onde diz, vamos ter aqui uma fila de oração dessa maravilhosa pregação, enquanto nosso irmão Branham toma os momentos de descanso. Agora ali, o Espírito Santo nos falou, veja, diz, se você notar, você não pode dizer a uma pessoa que descanse se está no corpo transformado. Um detalhe muito importante. Mas vejam vocês que tudo isso veio sendo aberto à igreja. Neste tempo final, no tempo que estamos vivendo. Agora vamos continuar aqui. Nesta página 25. Agora formem. Um simpático homem de fala suave saiu à plataforma e disse, agora forme uma fila de oração enquanto o irmão Branham se prepara. Ao estar em pé deste modo, a linha de oração ficaria à minha esquerda. E me notei um grupo de pessoas que parecia que cobriu uma quadra, um quarteirão da cidade ou mais, que estavam em pé, em fila. Havia uma mulher parada ali, em pé ali. Um homem tomando nomes, e as pessoas iam entrando com muletas e macas e saindo do outro lado andando. Eu pensei, o que estaria acontecendo ali dentro? E então esse anjo do Senhor, do qual vocês veem seu retrato aqui, se foi de mim. Foi sobre o pequeno edifício. Aí que ele escreve a visão da carpa, milagres acontecendo antes do irmão Branham chegar.
Ahora ven ustedes Agora vejam vocês. venir, oye, llegar, venir. Hermano Vir, Branham, chegar, o sea, antes vir o de irmão Branham, ou seja, antes dele ressuscitar. Ya todo ressuscitar. estaba ocurriendo Já tudo bajo estava esse ocorrendo ministério que sob estava esse ministério Deus que operando Deus allí. estava operando ali. E foi sobre o pequeno E edifício. foi sobre o pequeno E se edifício parou e allí. E parou foi hacia ali. abajo, E uma foi voz para falou e baixo dijo, e uma "Eu voz te falou e encontrarei disse: nesse lugar." Eu te encontrarei Pois nesse agora lugar. eu visto adelante Pois agora eu vi hacia esse tempo. adiante Eu estou para esse esperando e tempo. Eu estou confiando em que Deus esperando e algum confiando tempo, em Deus que em algum momento, em Deus que algum em tempo Deus durante que em esta algum semana momento quiere usar durante este essa quartito aqui para semana llevar a los enfermos em, y afligidos em que adentro quer y a ver usar o si él quartinho aqui para me encuentre princípio de novo quarto de ministério oração e otra vez en levar el os doentes tabernáculo. e Eu aflitos amaria dentro e ver ver isso se ele acontecer. me encontra e começa um novo ministério outra vez no tabernáculo. Eu amaria Sim, isso amigo, ser eu não feito. sei E aí continua lo que dizendo, é, amigo, ou será, eu não sei o que é, pero el que me escucha, eu confio que eu não será sei o algo que mais é, para ajudar não esse tenho ideia pueblo do que que será, sufre mas al ele entrar allí por que me primeira escuta vez. agora, eu queria confio que llevar será a minha algo mais esposa para comigo, ajudar e a se não se seu podia, pobre entonces queria llevar e dos doente mujeres a la povo vez. que sofre Eu não nesse digo dia. Eu que queria ver, operará, ao entrar ali por primeira vez, se eu para que poderia usted levar a minha sepa esposa que assim comigo. lhe predicho Se que não, então esperamos para trazer algo mulheres, novo levar que duas mulheres ao acontecerá. mesmo tempo. Pero Eu não digo digo que que funcionará ele de alguma dessas maneiras. naturalmente que pode Isso é acontecer para em que qualquer vocês saibam, tempo, lugar, porque e foi estamos predito esperando. que esperamos algo novo que acontecerá. Mas eu não digo que ele me disse que acontecerá. Al lado escribe ahí, Ao lado, escreve aí. está cortado allí, pero la Está parte que se cortado aí, lee mas a parte que se lê, aqui que aqui acontece será, que acontece aqui que será, acontecerá. aqui que acontecerá. Porque en la visión Porque era una carpa. na visão era uma carpa. Ahí al lado izquierdo escribe allí también. Aí do lado Meda, esquerdo ele escreve aí duas também mulheres. Meda, duas mulheres. y arriba escribe el E cuartito. em cima y el escreve o nombre. quartinho e o nome. Meda o dos mujeres. E Meda ou El duas nuevo mulheres. ministerio. O novo ministério. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo, aquí donde nos detuvimos, aqui onde en el paramos, mensaje de la restauración de na la mensagem a novia, restauração da árvore noiva, que está en la página que está na página o el párrafo 592 ou parágrafo de citas. Vamos a 592 de buscarlo allí para citações, tenerlo vamos ahí buscá-lo abierto. ali para ter ali Dice- aberto, diz: Los pentecostales. os ¿Qué es eso, pentecostais. O que é isso? Con las Pentecostal. palmas, Folhas, palmas com suas mãos. Sí. Alegria, regozijo. Vejam, isso é a sétima era. O el remanente, los que Ou o quedan. remanente que restam. Pero el cuarto Mas es o la quarto palabra é a misma, palavra la palabra mesma, hecha a carne. palavra encarnada. E escreve aí Elias e Moisés. El fruto del fruto de la O resurrección. fruto do fruto da La señal ressurreição. final de Cristo, O después sinal de final de plantada Cristo a depois de justificación, plantada a justificação, santificación, santificação y el e o bautismo del Espíritu batismo do Santo. Espírito Santo. Las organizaciones murieron. As organizações E Cristo- morreram e Cristo, Y ahí en Cristo e escribe aí em Elías y Cristo ele Moisés. escreve Elias e Moisés, Y al lado derecho, estoy en e el do lado mensaje, direito, estou na y al lado mensagem, derecho, pero es el e do mismo lado extracto direito, del mas é o libro mesmo de citas. extrato do Y al livro lado de derecho citações, escribe, e do es lado direito la escreve, cuarta luz, é Elías a y quarta Moisés. luz, Elias e Moisés. Y Cristo se ha E centralizado de Cristo nuevo como la se cúspide centralizou de de la novo pirámide. como o topo E à da esquerda pirâmide. dibuja uma pedra E angular à e das esquerda edades, desenha e a uma pedra flecha angular e sobre a as piedra eras e a angular. flecha para a pedra angular. Primeira linha, justificação. Primeira linha, justificação. Santificação. Batismo do Espírito Santo. Entonces, Então, la venida de la piedra a angular. vinda da Aí, pedra no livro de angular. citas, Aí no livro de y citações, entonces la venida de ese e tope, então a y vinda ahí desse dibuja una topo, piedrita angular, e aí y a la desenha uma derecha pedrinha angular e à direita, dibuja una estrella de David, desenha y uma la estrela de hacia Davi. arriba, ahí encima de E la escreve estrella em de cima aí David, para la cima piedra da angular, estrela de Davi a al pedra largo angular, arriba. ao longo aí para cima. Y a la izquierda en el libro E de à citas, esquerda, no livro de dibuja citações, outra vez uma desenha pedra angular, outra las vez uma edades, pedra las angular, últimas as três, eras, as últimas y las três, numera, e as 1, 2, 3, enumera. y en la piedra 1, 2, angular, 3, e na pedra angular, número 4. número 4.
Então a vinda da pedra angular, o que é? O grupo do Espírito Santo envolvido de tal forma que possa encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando se foi, de maneira que ao retorná-lo, os tomará no rapto, onde eles são justificados, santificados e o batismo do Espírito Santo, essa pirâmide se levantará de novo. A casa de Deus voltará a viver. A árvore da vida está crescendo outra vez. E aqui no livro, no folheto escreve a árvore da vida à direita. E no livro de citações onde diz que ele venha novamente, ele vier novamente, ele escreve em sua vinda aí em cima aí mesmo. E onde diz, para trás, ele pegará a coisa inteira no rapto e à esquerda, escreve rapto, Apocalipse 4:1. E na página 69 em cima, terminando aí esse extrato que lemos, aí à direita em cima dessa pirâmide, aí desenha uma pedra angular e as eras. Agora continua dizendo aqui, nesta outra mensagem, intitulada O Mistério da Chuva Temporã e da Chuva Tardia, nos diz nosso irmão William, que foi pregado domingo 15 de julho de 2001, em Monterrey, México, diz: como será identificado o grupinho, ou o grupo do último dia, que estará na parte alta da planta de trigo, ou seja, na era da pedra angular, e que amadurecerá e que será transformado e levado com Cristo a ser das bodas do Cordeiro? Porque esse grupinho vem com a chuva temporã e tardia. Tem a chuva do ensinamento da primeira vinda de Cristo e tem também a chuva do ensinamento da segunda vinda de Cristo. Na página 155 do livro de citações, parágrafo 1383 nos diz: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias sobre esse grupo pequeno que vem com ele, sobre esse asno manso e humilde, sem uma denominação, clamando: Hosana ao rei que vem, no nome do Senhor. Aí ele escreve em cima: o rei vem em um burrinho em sua segunda vinda. Esse é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Continua dizendo: qualquer outro grupo poderá dizer: nós temos o ensinamento da primeira vinda de Cristo, temos o evangelho da graça, o qual está muito bem, está correto, mas tem que ter também a chuva do ensinamento da segunda vinda de Cristo. E o ensinamento, a abertura do sétimo selo, nos foi profetizado, revelado que seria dado numa grande carpa catedral. Portanto, toda pessoa que não estiver escutando a grande voz de trombeta desde a grande carpa catedral, que é o ensinamento dos trovões, não tem a chuva tardia. Mais adiante, nessa mesma mensagem diz: depois vem a plenitude, que é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, onde receberemos o corpo glorificado, eterno, imortal, incorruptível e jovenzinho, para toda a eternidade. E para isso é necessária a chuva tardia do ensinamento da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E essa revelação está onde? Na mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a mensagem de Moisés e Elias, com o qual chamará e juntará 144 mil hebreus. Com que chamará e juntará os 144 mil hebreus? Com essa mensagem, essa revelação da mensagem do Evangelho do Reino, o qual nenhum mensageiro que viveu neste planeta Terra chegou a chamar e juntar e selar os 144 mil. Tem que ser selado e juntado os 144 mil com o instrumento final que Deus tem nessa terra,
neste tempo final. Vejam no livro dos selos, vamos ver ali um lugar onde ele nos fala de onde vem a revelação. Página 292. E de onde é que os ministérios de Moisés e Elias, desde esse lugar, e no tempo onde essa visão está sendo cumprida, é que está recebendo essa revelação. Vamos ver de onde é. Vejam, diz, página 292 do livro dos selos. Em espanhol diz, se vemos algo mal em nosso irmão, devemos orar e manter essa coisa diante de Deus e amar o irmão até que possamos trazer a mera presença de Deus. Assim deve ser feito. Agora recordem que ele falou, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado no que se chama as palavras à noiva, que é o que foi colocado, onde diz uma partezinha aqui, que o irmão William também aqui nos falou. Essas palavras antes de... colocamos antes neste marcador. Essas palavrinhas ele colocou, ou seja, ele falou em 8 de janeiro de 2011, temos que estar preparados, mantendo-nos bem unidos em amor divino, recordando sempre as palavras do reverendo William Branham, umas palavras à noiva, tendo-as como marcador em nossas Bíblias e também no bolso, para lê-las sempre, de modo que estejamos preparados para nos manter firmes sempre no programa divino, porque como em todos os tempos houve lutas espirituais, as há e haverá em nosso tempo também. Vejam como ele nos advertiu deste tempo no qual estamos vivendo, que haveria lutas espirituais e, vejam, se tornariam depois físicas, porque esse ministério de Moisés e Elias, em Apocalipse 11, vemos que depois que atormentaram o mundo com suas pregações e tudo o que se está falando e se estará falando, vejam que ao final a besta os mata. Se torna já em uma perseguição à morte. Esse aperto à morte para esse ministério. Agora vejam. Ele aí começando diz, numa partezinha aí, vamos ler esse parágrafo pelo menos, diz, sobretudo amai-vos uns aos outros, não importa o que o diabo procure dizer, agora vocês são um grupo doce e amoroso, mas lembrem minha advertência, Satanás não deixará que fique assim, não Senhor, ele atirará com tudo, mesmo que tenha que trazer alguém que sirva de instrumento, ele trará um crítico, um incrédulo, e o colocará para fazer que aquela pessoa tenha companheirismo com vocês sob a quietude. E isso é a maior hipocrisia. Porque vejam, ou acontece uma de duas coisas, diz, então ele injetará com algum veneno e começará a correr na igreja com isso, mas não venha você tomar parte nisso, não tenha você nada a ver com isso, mantenham-se amorosos, amáveis, dóceis um para com os outros. Ore por esse homem para que seja salvo também. Ou essa mulher, quem quer que for. Somente ore por eles e permaneçam unidos e fiquem do lado do seu pastor. Veja você, ele, sendo seu pastor, merece seu respeito. Ele os guiará porque está ordenado por Deus para fazê-lo. Agora recordarão isso? O inimigo virá. E quando fizer, se aproxime o mais possível um ao outro. E aquele que o diabo estiver usando como inimigo, se sairá de vocês ou entrará para ser um de vocês. Isso é tudo. Vejam. O que ocorre com essa pessoa? Se é uma pessoa que obterá vida eterna, pois vai se unir.
Agora, se for dos que vão ser apagados do livro da vida, porque um escolhido de Deus não persegue, que é o que vamos ler mais adiante, semente não persegue semente. E vejam o que ele nos diz aqui no livro dos selos, que devemos orar por ele, e aqui ele nos fala o mesmo: se vemos algo mal em nosso irmão, devemos orar e manter essa coisa diante de Deus e amar o irmão até que possamos trazer a mera presença de Deus. Assim deve ser feito, mas se não, aí o que lemos, se não, pois irá. Assim deve ser feito, haverá joio, e escreve do lado trigo e joio, do lado esquerdo, porque assim nos disse Jesus. Mas não vá você tirá-los, porque também tirará o trigo. Disso falamos bastante. Isso é um trabalho desse ministério de Moisés e de Elias. É o único que pode fazer essa separação, essa segregação, como o disse aí no livro de Citações, página 143, desse parágrafo, do qual nos fala o reverendo William Branham, desse anjo, que é o único que pode fazer essa separação, essa segregação entre o certo e o errôneo. Vamos ver que página? 141, página 141, página 141, parágrafo 260. Diz que ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai decidir qual é certo e qual é errado. E em cima ele escreve, na separação Moisés e Elias, a reunião e colheita. Vejam, porque é esse ministério de Moisés e Elias que faz esse trabalho. Você não deve fazer nada. No qual ou na qual tente fazer essa separação, porque isso somente o Espírito Santo pode fazer, o qual estava operando esses ministérios, e com esse instrumento é que é feito esse trabalho, porque é pela palavra falada, o qual em nenhum tempo ocorreu, porque, vejam, nesse capítulo 13 de São Mateus, ele falou ali, e quando diz ao Senhor, quer que arranquemos o joio? Disse, não, deixe-o. Não vá ser que arrancando o joio, se vá o trigo também. Vejam, e como não estava esse ministério em nenhuma das eras, podia-se arrancar o trigo, o mensageiro podia arrancar o trigo, sem ser o tempo, nem ser o ministério também, e sem ser essa pessoa, joio, mas que era trigo e arrancou, e ia causar muito dano. Por isso é que nem no tempo do nosso irmão William Souto Santiago foi feito esse trabalho, porque é neste tempo final, porque você crê que todos os que se foram, o melhor, estão focados em que ele vai regressar, e que vai pregar na carpa, e que vai trazer a fé de rápido e todas essas coisas. Porque, vejam vocês, não obtiveram a revelação, ou não tiveram a revelação do que foi profetizado que estaria realizando a coluna de fogo, o pilar de fogo no meio da sua igreja, no cumprimento da visão da carpa. Tão simples assim. E então vão de volta e esperam algo que não vai ocorrer. Ele vai voltar com o corpo eterno e glorificado, junto com os da sexta dimensão, quando corresponder a regressar todos para cá. Mas já é para quando nós os virmos sermos transformados, 30, 40 dias e nos vamos. Claro que vai voltar em um corpo eterno e glorificado, mas não da maneira que eles querem que volte. Para que pregue, que fale, traga a fé de rapto, traga os temas, umas mensagens, porque ele falou que tinha os temas, que tinha tudo. Mas isso é para o ministério que estaria operando aí. Porque vejam vocês, quando no tempo de Elias, Deus disse, vai ungir Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel, e Eliseu por profeta em teu lugar. E ao final ungiu somente Eliseu. E o que aconteceu com a obra dos outros dois? Pois vejam, as pessoas neste tempo que creem que o irmão William vai voltar
Dizem que até terminar a obra, como Deus vai ser um Deus sem conclusão? Deus sempre opera com o mensageiro que tem nesse tempo, e quando termina, Deus o leva e levanta outro mensageiro. Sempre foi dessa maneira. Mas quando escutam falar da forma como que está dando a entender que vai regressar, pois vejam, se vão na Escritura, se lessem as Escrituras, se entendessem como Deus falou e atuou nos outros tempos, compreenderiam o que Deus está realizando hoje. Então, se creem que ele vai voltar, teriam que ir para o tempo de Elias e esperar, porque tem que começar desde lá. Não, ainda é preciso esperar Eliseu. Elias, corrijo. Temos que esperar Elias, ou vamos esperar Elias, porque ainda ele não ungiu Azael. Vamos esperar aqui. Que vem Elias para que unja Azael. E também Jeú. Um disparate. Ou teria que dizer, vamos para os lugares, em todos os tempos onde ocorreu isso, tão próximo como o irmão Branham, que diz, cavalgaremos este caminho, ou cavalgarei este caminho uma vez mais. Tenho que trazer uma mensagem, percorrerei. E aí uma parte que ele diz, o irmão Will escreve, a mensagem do Evangelho do Reino, percorrerei este caminho uma vez mais, pois então teria que ir lá, buscar essa escritura que ele falou, e tem que crer nisso, porque então teria que crer em tudo o que você está crendo, teria que colocá-lo em todas as ocasiões que esses mensageiros falaram, que estavam sendo inspirados por Deus, falando nesse momento, como que neles ia se cumprir essa promessa. Mas vejam vocês, como não vem a revelação do céu, não vem a revelação do alto, então é pelo intelecto e por conveniência também. Agora vejam aqui, continua dizendo, estou na página 292 do livro dos selos. Deixe quietos, ele fará a separação quando chegar o tempo correto. Ele fará a separação. Aí está São Mateus capítulo 13. E aí está a página 141 que nos diz como ele faria essa separação. Deixe que tudo cresça junto. Quando o anticristo saiu em seu poder, saiu também a outra besta para fazer frente. Como eu amo isto? Estou começando a me sentir religioso. Talvez será o estímulo. Notem, quando essas revelações vêm da presença dessa bola de fogo aí no quarto, e aí ele escreve, a revelação vem da coluna de fogo. Agora vejam vocês, de onde é que vem a revelação? Vem da coluna de fogo. E onde foi vista a coluna de fogo? Foi vista na grande carpa catedral, falando a outro. Consequentemente, tudo o que esse instrumento que estaria a coluna de fogo falando, o que estaria falando ao povo seria a revelação dessa bola de fogo, da coluna de fogo. E os que se colocam contra do que Deus está realizando desde a grande carpa catedral estão se colocando contra essa bola de fogo, da coluna de fogo, do pilar de fogo, do anjo do pacto. Tão simples assim. Na página 114, página 1003, diz, o Cordeiro tomou seu livro quando o sétimo selo e estava a ponto de ser aberto. Vimos o sexto selo, mas ele não nos deixou ver o sétimo selo. Ele não o revelou. O anjo esteve de dia em dia me dizendo essas coisas, mas depois não fez com este. E ele escreve aí, o anjo revelou 6 selos ao irmão Branham, mas não o sétimo selo. E ele escreve do lado esquerdo aí para cima, não deixou ver, é igual, entender. Não deixou ver, entender.
Ou seja, não lhe deixou conhecer esse mistério. E vejam que há alguns que também Deus não permitiu neste tempo ver esse mistério do sétimo selo. Agora, depois do irmão Branham, no sétimo selo ele diz, o vi se abrir até onde eu vi. Ou seja, que sim, ele viu e falou muitas coisas bastante abertamente, nas quais... Depois, vejam vocês que quando ele disse, disso não dirás nada a ninguém, já, esse ministério messiânico, esse ministério do cumprimento da vinda do Senhor, o qual não podia ser aberto nesse tempo, e também o nosso irmão William não podia abri-lo, porque haveria imitação quanto ao cumprimento dessa promessa. E se haveria imitação, pois se levantariam pessoas tentando fazer o mesmo, fazendo estudos por aqui, fazendo estudos por lá, invocando para que os vejam e se conectem. Tudo isso é imitação do real, do verdadeiro. E não percebem porque estão cegos, e os cegos guiam os cegos. Se um cego guia o cego, ambos cairão no buraco. Ambos irão à grande tribulação. Agora continua dizendo... irmão, mesmo que o vi desde criança, cada vez que se me aproxima me dá tanto temor. Quase me coloca numa condição inconsciente. E aí, à esquerda desenha uma estrela de Davi. Alguém nunca se acostuma a ver isto. É impossível. É muito sagrado, é demasiado sagrado. E aí à direita desenha outra estrela de Davi. Agora, vamos ver aqui neste outro também. A escritura que ali ele escreve. À esquerda, Mateus 24, 31 e 13, ou seja, Mateus 13. Para que tenha essa escritura aí, deixe outro livro dos selos. Agora vejam vocês aqui nessa mensagem intitulada O Tempo de Amadurecer o Trigo, que foi pregado em 12 de dezembro de 2010. Nos diz nosso irmão William, aqui em Porto Rico, Caí, Porto Rico diz, e agora o trigo tem que amadurecer com a luz do sol do último dia, porque não há outra luz, a luz do último dia, porque estamos no último dia. E, consequentemente, com a manifestação de Deus para o último dia é que amadurecemos, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E assim é que temos a promessa que vamos amadurecer. Portanto, busque a palavra prometida para o nosso tempo. Já sabemos a forma que a palavra sempre vem da parte de Deus por meio do Espírito Santo vem ao mensageiro no tempo em que a pessoa vive e através desse mensageiro passa ao povo, mas Deus não tem dois ao mesmo tempo porque brigam um com o outro, ou seja, dois mensageiros. E se acontece que o povo quer que haja dois, pois então se divide o povo. Vejam na mensagem os ungidos dos últimos dias. Nos diz na página 18, diz, vocês, falsos mestres, escutem essas fitas, todos estes anos viram Deus confirmar exatamente o que disse e ficam em seu escritório e sabem que a verdade, por razão das suas diferenças denominacionais, as resistem e dizem às suas pessoas que não são verdade. Pobre de vocês, seu tempo está próximo. Vejam isso. Pelas suas diferenças, dizem às pessoas que isso não é verdade. Que o que Deus está realizando não é verdade.
Balaão, ungido com o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Qual era a diferença? O ensinamento de Moisés era perfeito. A Bíblia diz aqui em 2 de Pedro o que foi o ensinamento de Balaão, que Israel recebeu, que Deus nunca perdoou, pecado imperdoável. Nenhum deles se salvou, embora eles tivessem saído sob a bênção de Deus e visto a mão de Deus movendo através desse poderoso profeta e vendo que foi vindicado exatamente por Deus. E porque outro profeta chegou com o ensinamento contrário e discutiu com Moisés e tentou provar às pessoas que Moisés estava errado. E Datã, Coré, e muitos deles se concordaram com ele e ensinaram os filhos de Israel a cometerem fornicações. Ele escreve aí do lado esquerdo, o ensinamento de Balaão foi o que Israel recebeu e não foi perdoado. E também à direita escreve, hoje Datã e Coré se unem com Balaão para combater Moisés. Para combater quem? A esse mensageiro dispensacional, o mensageiro da dispensação do reino. Porque seria um mensageiro, diz o irmão Branham, um profeta como Moisés. A Escritura diz também em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 diz: profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, te levantará o Senhor teu Deus, a ele ouvireis. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não volte mais a ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. E então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Agora vejam vocês. Aqui, onde ele escreve: hoje Datã e Coré se unem com Balaão para combater Moisés. Vejam, todo aquele que combater esse ministério dispensacional neste tempo final é catalogado como o grupo de Datã, Abirão e Coré, que se uniram com Balaão. Agora, em cima também ele escreve aí: o mal é receber o ensinamento de um falso. Você não chegará a Canaã. Agora continua dizendo: diz, e Datã e Coré, muitos deles concordaram com ele e ensinaram os filhos de Israel a cometerem fornicações, irem após sua organização, que nós todos somos iguais, mesmo que sejamos metodistas, batistas, presbiterianos ou pentecostais e tudo demais, somos todos iguais. Não somos iguais. Vós sois pessoas separadas, santas ao Senhor, dedicadas à palavra e ao Espírito de Deus para produzir fruto da sua promessa deste dia. E vocês não são deles. Vejam, ele mandou o povo a santificar ali no tempo de Josué para passar a terra prometida. E neste tempo final, nessa etapa final, vejam, o povo tem que ser santificado para passar a entrar a terra prometida do novo corpo. Os que quiserem ficar no mundo, pois ficarão no mundo, amando as coisas do mundo e fazendo e atuando como os do mundo. Portanto, aqui podemos dizer: não somos iguais. Claro que não somos iguais. Vós sois pessoas separadas. Porque, vejam, pessoas separadas para Deus, para a morada de Deus em toda a sua plenitude neste tempo final. Eu sei que isso é muito forte. Agora recordo, o irmão William nos falou e vinha nos advertindo, dizendo-nos que toda a mensagem do irmão Branham estava vigente. Deus não pode mudar, o melhor, ele engrandece. Tudo que ele trouxe vai engrandecendo cada vez mais. Tudo que foi falado pelos profetas.
E por isso nos dizia, tenho as mensagens do irmão Branham, tenho estes livros, estes temas e tudo isso. Porque tudo isso ia estar sendo falado em um tempo futuro, e vejam, no tempo que é, no cumprimento da visão da carta. Mas como tudo é tão simples, não podem ver o cumprimento do que foi falado, e Deus está cumprindo embaixo dos seus narizes e não percebem, porque não são gens de Deus, não provém de Deus. Eu sei que isso é muito forte, mas é a verdade. Dedicados a um serviço neste último dia, saia do meio deles. Agora o ensinamento de Balaão, não a profecia de Balaão. Isso estava bem, isso era Deus. Quantos creem nisso? A profecia de Balaão estava exatamente correta, porque ele não podia falar nada mais. A unção de Deus não falaria nenhuma outra coisa. E Deus o vindicou, provando que ele era a verdade. Mas era o ensinamento de Balaão. Agora compare isso com Mateus 24, 24. Ungidos. Mas o seu ensinamento é falso. As trindades e todas essas coisas semelhantes. Falso anticristo. Espero que não fiquem ofendidos e não desliguem os telefones e não saiam. Ou seja, que seguramente acontecia isso. Ao irmão Branham, quando pregava assim, dessa forma, paravam, se levantavam e iam embora, ou se estavam conectados, apagavam, desligavam e desconectavam o sinal. O que muitos fizeram. Mas vejam, depois, quando perceberem que estavam desligando o sinal, a bola de fogo, a coluna de fogo, a qual estava falando nesse momento. Fique quieto e sentados e vejamos se o Espírito Santo não nos revela coisa e que prove para nós. Você diz, mas isso agora o que você crê somente, fique em seu assento e escute e peça a Deus que te abra o coração. Então você encontrará, descobrirá se é espinho ou abrolho, ou onde quer que você esteja firmado. Está vendo? Ele escreve, você saberá se você é abrolho ou trigo. Se você levanta das costas e vai, você já sabe que é abrolho. Tão simples assim. Entende? Agora, até mesmo Judas, pré-ordenado à condenação que ele recebeu, assentado lá diante de Jesus, e Jesus disse, você é o tal, o que for fazer, ou o que tens que fazer, vai e faça-o. Faça-o rapidamente. Ele, sabendo o que fazia, mas por 30 peças de prata e popularidade vendeu o Senhor Jesus Cristo. E ele escreveu, Judas vendeu Cristo por 2 pontos. Agora vejam o que pensam. Os que pensam de outra maneira de como vão vender a palavra, não percebem que eles mesmos estão crucificando. Eles mesmos estão vendendo. Porque não sabem onde está a palavra, o verbo encarnado hoje. Um de seus discípulos, o tesoureiro da igreja, Jesus o chamou o seu amigo. A Bíblia diz que nasceu o filho da perdição, exatamente como Jesus nasceu, o filho de Deus. Enganariam até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Agora vejam vocês, que a palavra para ser crucificada, para ser entregue, tem que estar velada, tem que estar encarnada. Agora continua dizendo, aqui nosso irmão William, e sempre recordem uma coisa, quem não é mensageiro vai tentar destruir quem é mensageiro. Isso sempre foi, e você pode ver, os que são falsos ungidos se colocam a combater o verdadeiro ungido de Deus, ao verdadeiro Cristo, porque Cristo é o Messias ungido. Mas recorde uma coisa,
Semente não persegue semente. O melhor quando se encontram duas sementes. Recordem que a semente, a boa semente, são os filhos do reino. Quando se encontram duas sementes, pois são família, vieram do céu e não podem se perseguir um ao outro, porque estariam causando dano à família de Deus. Tem que trabalhar unidos com os demais irmãos e promovendo o amor e a paz entre os demais irmãos. Na mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena, nos diz na página 31, dessa mensagem. Vamos ver aqui. Página 48. Dessa mensagem Futuro Lar do noivo celestial e da noiva terrena, nos diz na metade do parágrafo dessa página 48, diz assim que surgiu a semente do inimigo, enquanto o bom semeador saía semeando a boa semente, e o inimigo vinha após ele semeando a semente corrompida. Mas a chuva cai sobre os justos e os injustos. O sol. Tudo tem que crescer. Jesus disse, deixai-os crescer juntamente naquele dia. Serão atadas em feixes os joios. E eles estão atados em feixes agora em grandes organizações, indo ao grande feixe, o Concílio Mundial de Igrejas. E qual é o final? Serão queimados. Mas o grão será tomado ao celeiro, vem? Onde ambos vivem da mesma coisa, da mesma água, da mesma chuva. E ele escreve à esquerda, 8º dia a colheita. Continua dizendo o nosso irmão William. O fundamento é a palavra de Deus. Não saia da palavra. Siga em frente sempre, porque estamos na etapa em que estamos amadurecendo por meio do sol de justiça. Cristo nos iluminando o coração e a mente e o espírito com sua palavra. Lâmpada aos meus pés é tua palavra e luz no meu caminho. Na mensagem A União Invisível da noiva de Cristo, nos diz na página 31, diz, nunca o será. Esse é o grão. Um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais antes disso, por que nós não temos uma denominação disso? Nunca será, é o grão, não pode ir mais longe, estamos no tempo do fim. O que tem que fazer agora? Permanecer na presença, a presença do sol, para ser amadurecido. Vem ele falando aí, e podiam dizer, pois já estão aí, já na pedra angular já amadurecendo, estão na presença do sol. Quando isso corresponde à quarta etapa da restauração da árvore noiva, corresponde aos ministérios de Moisés e Elias, corresponde a uma nova dispensação. E aí o irmão Branham está falando como se fosse nesse momento, vem? Como a pessoa tem que ver tudo com essa percepção profética e com uma revelação do céu, não do intelecto. Exatamente igual. A palavra que vai ser amadurecido em teu coração para produzir e viver o que estamos falando. Sim, Senhor. Então não terás mais dúvidas se permites que o Espírito Santo te revele. Como a rainha diz sobre Daniel, se permite que o Espírito Santo te revele. Mas se te afasta do Espírito Santo e te afasta da presença de Deus, então, acontece com você como a Eva. Vejam. Eva e Adão. Porque, vejam vocês, quando se afastam, ele escreveu numa anotação, termina escutando a voz de uma mulher. E terminam então escutando o que não devem escutar, e menos uma mulher. Mas, assim, já foi profetizado, foi até escrito, vejam. E já tudo isso tem que se cumprir e tem que ter pessoas que cumpram também. E ele escreve aí, a palavra tem que amadurecer em teu coração.
Continua dizendo nosso irmão William. Aos que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, em suas asas trará saúde e salvação. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Essa é a luz, o sol que estará amadurecendo o trigo neste tempo final. Não há outra forma para o trigo amadurecer. Por isso, nas plantações de trigo, não se reúne o trigo antes do tempo para colocá-lo no forno lá para que amadureça. Porque o melhor o queimam ou danificam o trigo. A plantação de trigo tem diferentes etapas. A de preparar o terreno, a de semear o campo de trigo, a de cuidar para que se mantenha bem, e depois para o último dia, o tempo para o trigo amadurecer, e depois a colheita. O Filho do Homem envia seus anjos. Para o quê? Para recolher o trigo. Nessa mesma mensagem da união invisível da noiva de Cristo, nos diz na página 41, diz: esta é minha mensagem para a igreja. Agora, enquanto deixamos de transmitir em um minuto, está se levantando na palavra de Deus. Aí que ele escreve sétimo selo, está se levantando na palavra de Deus e com a palavra de Deus. E à direita, uma flecha saindo dessa frase desenha uma pedra angular e as eras. As últimas 3, 4, desenha aí. E em cima escreve trigo. E na sétima era escreve forro. Trigo escreve 2 vezes a pedra angular em cima e no meio. Escreve aí no centro trigo. Porque vejam, daí é que sai e sobe. Porque estava numa etapa aí dessa brecha. Isso é algo muito importante aí. Está se levantando na palavra, escreve sétimo selo de Deus e com a palavra de Deus. Cada amém, cada título. Onde está parado? Eu estou tentando dizer-lhes, saia desses forros. E aí é que a sétima era em cima escreve forro. E aí na flecha para a sétima era aí, que desse desenho que tinha feito, saiam desses forros e saiam aqui para fora, no trigo, onde você pode amadurecer diante do sol. E a esquerda escreve aí para amadurecer o trigo, o sol e a colheita. Para amadurecer onde possa amadurecer diante do sol. Ouço a vinda da ceifa. O irmão William escreve, Moisés e Elias. Está se levantando completo, justificado, como se em primeiro lugar nunca tivesse feito. Agora vejam vocês. Como aqui nos fala da vinda da ceifa, ou seja, desse ministério de Moisés e de Elias, que é para reunir, para recolher. Em um estudo de 2023, em junho, na parte 4, vejam aí, depois voltam a ler essa partezinha aí, o significado. Vejam o significado do nome. Em sua primeira vinda, foi para redenção. Salvador significa Jesus Salvador Redentor. Em sua obra como Cordeiro de Deus. Em sua obra de reclamação como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vem para realizar uma obra, um trabalho. E vejam aqui esse significado que o significado do nome José em Israel Bible Weekly. Aí dessa informação que nos dá aí
Esse dado diz o nome José, Yosef, é um verbo em hebraico que literalmente significa ele tira. O que pode ser tão importante neste significado? Nada em aparência, mas no hebraico antigo é um idioma que se baseia na raiz linguística e a raiz do seu nome é Asaf, que significa reunir-se, recolher, trazer ou se congregar. Uma palavra-chave com essa mesma raiz é Azif, que significa colheita. Vejam, significa colheita. Aquilo que se recolhe. O nome de José se relaciona com a ideia de tirar, em um sentido de reunir. Tirar a colheita do campo. Aí tem a definição. Como ocorre quando se coleta a colheita. Agora, considere o sonho dos feixes de grão se inclinando diante de José, Gênesis 37:7, a luz do seu nome se referindo a reunir, e colheita, e colher. De pronto José é tirado do Egito, removido da sua terra. Na casa de Potifar, José é colocado a cargo de tudo da casa e do campo, com exceção da comida que seu amo comia. Gênesis 39:5-6. Na prisão, José se encontrou com o copeiro real e com o chefe dos padeiros, pessoas cujo estilo de vida estão diretamente associados com a comida e a colheita. Gênesis 41. Além do mais, o sonho do faraó foi sobre a colheita. Gênesis 41:26 e 27. E como resultado deste sonho, José foi colocado a cargo da colheita do Egito e do futuro abastecimento de comida. Gênesis 41:47 ao 49. Está começando a ver o fio em comum, a linha em comum através dessas histórias? Existe muito mais conexões com a ideia de colheita, com a ideia de colher e reunir, na narração de José. Agora vejam tudo isto. É muito importante conhecê-lo, porque a igreja noiva estaria recebendo, neste tempo final, a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, com um nome novo. E o nome tem a ver com a obra que estaria realizando nessa promessa da sua vinda. Agora vejam, vocês continuam dizendo, estamos no tempo final. Eu estou esperando minha transformação. E quem mais? Cada um de vocês também. Porque é uma promessa não somente para mim, mas para todas as pessoas crentes em Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui tem uma promessa de uma ressurreição dos mortos crentes em Cristo. Uma transformação e depois ir ao céu à ceia das bodas do Cordeiro com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, nos diz na página 7 dessa versão diz: sublime graça com doce som. Vê, não há forma de poder explicá-lo. Se vocês creem em mim, pegue minha palavra. Se assegure de fazer. Queime toda a ponte e ligadura com o mundo atrás de você. Queimem toda a ponte, ligação do mundo atrás de você. Não, se eu posso fazer isso, eu posso fazer o outro. Tem que cortar todas essas coisas. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começa a entender. Mas, amigos, ouçam, temos que ficar na presença do Filho. Nós temos que ser amadurecidos. Nossa fé ainda não está madura. Intelectualmente, nós estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostrou e provando pela Bíblia. Como isso? Mas, como necessita a igreja permanecer em sua presença até que seu coração amoleça e seu espírito seja endossado de tal forma que possa ser banhado. Algumas vezes, quando
quando falamos a mensagem, você se torna rude. Tem que fazer o mais claro possível, porque você tem que enterrar o prego com firmeza para que possa servir como suporte. Às vezes aborrece, mas vejam como tem que ser e o porquê tem que ser assim. Mas quando a igreja o capta, os eleitos são chamados e separados. E aí ele escreve do lado, chamados e separados. Colocados à presença de Deus. Eu sei que será algo como se a pessoa estivesse ali quando tomar seu rapto. E assim, veja, assim vai acontecer quando o rapto for acontecer. Todos já estarão chamados e estarão separados. Por quê? Terá estado no meio do povo, no meio da igreja, esses anjos ceifeiros, esses ministérios de Moisés e Elias, e terão feito já para esse tempo trabalho. Quando ocorrer a ressurreição, esse trabalho já foi realizado, foi feito, e os escolhidos terão tido a fé de rapto. Também na mensagem Por que tiveram que ser pastores, na página 54, nos diz ali, por que se separou? Para que trouxesse o grão na presença do filho. E ele escreve do lado esquerdo, o grão de trigo, a presença do filho do sol, entre parênteses, para amadurecer, para a colheita, para o mestre. E à direita desenha a pedra angular e as eras. Por que se separou? Para que trouxesse o grão à presença do filho, para amadurecer o grão ao amadurecimento dourado de ouro para o mestre. Por que se separou? Assim que causa dores de coração, lágrimas, que eles não se ponham diante do sol, mas o Filho, para ser amadurecidos no verdadeiro evangelho completo, para manifestar tudo o que Jesus Cristo prometeu na Bíblia. Está se levantando hoje um corpo entre o povo. Continua dizendo nosso irmão William. Estamos já no tempo final, no último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui. E temos que estar bem agarrados à palavra de Deus. Recordem que em todas as etapas da igreja os crentes foram provados para ver se eram verdadeiramente crentes na mensagem do seu tempo, ou eram somente seguidores de um homem, ou seguidores por emoção. Muitos não eram seguidores da mensagem. O melhor eram seguidores do homem. Em palavras mais claras, muitos eram seguidores do Dr. William Souto Santiago, não da mensagem. E isso pelas suas obras é que são mostrados. Não eram seguidores da mensagem também alguns desde o tempo do irmão Branham. Não eram seguidores da mensagem, mas dele. Vejam, colocaram a perder o dos Elias por fanatismo. Agora, vejam essa mensagem, os ungidos dos últimos dias. Na página 40 diz: agora passaremos às outras escrituras até que Deus tinha vindo suficiente, teve suficiente, então estava terminando, sua insensatez foi manifestada. Note, recordem que o forro parece igual ao grão de trigo. Entendem? Agora, você não poderia dizer lá na era luterana, o talo é trigo, no entanto, tem a vida. O talo está bem, a vida no talo, no caule estava bem, mas recorde, a vida avançava, avançou de Elias a Eliseu. A vida continua avançando. Veja o exemplo que ele está colocando aqui. O mesmo que lemos há algum tempinho dos que escutaram Elias dizer que tinha que ungir Azael, e Deus o leva, não ungiu Azael nem Jeú, somente Eliseu. E veio Eliseu e vai ungir Azael, e qualquer um poderia dizer, olha, está usurpando a posição de Elias. Vejam o que está fazendo um usurpador.
tomou a posição que não lhe corresponde. Ele tem que entregar isso de volta. Se ele tinha o manto de Elias, Eliseu tinha o manto de Elias. Seguramente, quando viram que ia fazer as obras que lhe correspondia fazer, podiam dizer: olha, isso você tem que devolver quando Elias voltar. Tem que devolver esse manto, porque esse manto não corresponde a ele. São pessoas que não conhecem as Escrituras. Não entendem e não compreendem que quando Deus envia um mensageiro e termina seu trabalho e se vai, Deus levanta outro mensageiro. E então falam coisas que não sabem o que falam. Falam coisas que a pessoa fica nem com a boca aberta, porque verdadeiramente mas essa pessoa na realidade tinha escutado a mensagem. Não pode ser o que está dizendo, não pode ser o que está falando. É inconcebível, mas vejam vocês, aí é que a pessoa compreende e os filhos de Deus compreendem o que é essa bem-aventurança de poder ver, de poder receber, de poder entender, de ter essa revelação do alto, de continuar escutando e receber a voz da bola de fogo, da coluna de fogo, e poder captar a revelação. Quando a pessoa vê essas coisas, que a pessoa fica boquiaberta e diz: como é possível que pessoas que tenham estado tanto tempo na mensagem possam dizer coisas que não são feitas e realizadas por Deus em nenhum tempo nas dispensações passadas. Coisas que nunca ocorreram. Sempre que Deus envia um profeta e termina seu trabalho, Deus o leva, Deus levanta outro. Deus segue em frente, sempre para frente. O Espírito que estava nesse profeta é o Espírito Santo, anjo do pacto, é quem opera, porque é o mesmo, é um só, opera em outro véu de carne. Deus em morfe, Deus mudando de máscara. Mas por mais que a pessoa fale e explique assim bem esmiuçado quem é de Deus, a voz de Deus ouve, mas quem não é de Deus não vai entender jamais. O melhor, isso vai usar para atacar, para combater. E esse quem pensa que é? Tem que entregar esse manto novamente, pode dizer ali a Eliseu. Deus tinha dado o manto a Eliseu. O Espírito Santo, essa dupla porção, ninguém podia tirar. Avançou de Elias a Eliseu. A vida continua avançando, mas recorde, está em outra etapa. Não pode permanecer nessa etapa. Nós não podemos comer o cadáver putrefato de alguma outra era. Nós não podemos comer o cadáver putrefato pentecostal, metodista ou batista. Vem, que se tornou cadáver putrefato. Nós temos alimento fresco. A palavra dessa hora é aí desenha uma pedra angular. E à esquerda ele escreve: de Elias, escreve 1, a Eliseu, escreve 2. Ou seja, em cima de Elias no E escreve 1 e no E de Eliseu escreve 2. Quarto Elias ao quinto Elias. Recorde que o forro é exatamente igual ao grão de trigo. A folha não parecia nem a espiga, mas na casca sim parece. Não parecia ser Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lá com Lutero, nem com Wesley, mas com Pentecoste sim. Enganariam, se fosse possível, os próprios escolhidos. E aí ele escreve: enganará, se for possível, até os escolhidos. Aí estão as eras, mas recordem, essa igreja pentecostal nos últimos dias era Laodiceia e Cristo tinha sido lançado para fora. O grão, o trigo mesmo. Quando ele tentou, recordem, quando ele tentou se manifestar na igreja, ele foi expulso. Aí, à direita embaixo, ele tentou de manifestar na página 40 embaixo, ele desenha uma pedra angular e as eras, e a sétima era. E uma estrela de Davi aí dentro da pedra angular. Ainda é igreja. Dizem que são ungidos,
Mas aqui está a palavra. Cristo mesmo é a palavra ungida, a qual virá pelo resto do seu corpo a noiva. E onde diz, essa é a palavra ungida, escreve Moisés e Elias. Os ungidos da mesma água que regou o trigo, como falamos faz pouco tempo, também rega o joio. Ungidos, somente os eleitos ou os predestinados poderão diferenciar entre eles. Vejam como os escolhidos sim podem diferenciar entre quem é trigo e quem é joio. E à direita escreve a palavra encarnada. E à esquerda, onde diz corpo a noiva, desenha uma pedra angular e as eras uma flecha para a pedra angular. Sigue dizendo nosso irmão William. Continua dizendo nosso irmão William. Ou eram somente seguidores de um homem ou seguidores por emoção? E já dissemos, vejam. Muitos são seguidores, foram seguidores do melhor do homem, não da mensagem. A pessoa tem que estar bem fundamentada na palavra de Deus e ser um crente na mensagem que Deus traz em cada tempo pelo homem designado para cada tempo. Pelo qual, então, estamos seguindo a palavra. Isso é o que nos interessa do instrumento que ele tiver para o tempo em que nos corresponde viver. É a palavra, vem? O que estávamos lendo ali de Eliseu, de Elias a Eliseu, porque Deus vê a vida continua avançando, avançou de Elias a Eliseu, e aqui o irmão William diz, isso é o que nos interessa do instrumento que ele tiver para o tempo em que nos corresponde viver, é a palavra. E nos diz, pelo qual então estamos seguindo a palavra, porque onde quer que está a palavra está o quê? Velada, revelada, manifestada, vivificada. Nessa mesma mensagem, os ungidos dos últimos dias, nos diz na página 47 diz, pois eles não serão enganados por meio disso. O verdadeiro crente, eles são semente predestinada que deverão estar aqui nesse dia. Agora também Jesus disse isso. Muitos virão nesse dia, em meu nome, e dirão, Senhor, não expulsei demônios em teu nome? Jesus disse que nos dias finais, quando o tempo tiver acabado e a grande ressurreição vir, que muitos virão a se assentar no reino, e ele escreve à igreja, o reino de Deus está entre vós. Ele escreve à igreja em cima. Muitos, o joio, virá a se sentar junto com o trigo. Dirá, espere um momentinho, Senhor. Eu falei em línguas, eu gritei, eu dancei no Espírito, eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu fiz todas essas coisas. O que ele disse? Notem, operadores, praticantes de iniquidade, nunca vos conheci. O que é iniquidade? Pergunte a alguém. É algo que você sabe que deve fazer e não faz. Ele escreve aí, iniquidade é igual a algo que você sabe que deve fazer e não faz. Eles conhecem essa palavra, a ouvem. Você está escutando essa fita, está escutando essa mensagem. Você vê o Senhor, Deus dizer, você vê que o confirma e que ele mostra que é a verdade. E você sabe que isso é tão claro como o sol que brilha lá fora. Mas vocês que seguem sua denominação, que seguem nessas coisas falsas, você, praticante de iniquidade. E ele escreve aí do lado, o joio virá a sentar-se junto com o trigo. Sim, eu tive umas campanhas grandíssimas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Disse, afastai-vos de mim, operadores de iniquidade, eu nunca os conheci. Mas o Espírito Santo caiu sobre mim. Eu não duvido disso, nem no mínimo. Eu falei em línguas, eu cantei no Espírito, eu fiz. Eu não duvido isso, nem um pouco. Não... Nenhuma dúvida quanto a isso. Irmão, irmã, que tipo de condição? Este é um tempo de tremor. Onde nós estamos? Essa palavra está vindo à vida agora. Agora, mais adiante, na página 48, aí nos diz, quando foi colocado e viram que operava e viram que ele era a palavra e por causa das suas denominações ficaram com elas,
Eu nunca vos conheci. Não me importa quantos demônios vocês expulsaram, quantas vezes vocês fizeram isso ou aquilo. Eu não conheci nada sobre vós. Balaão disse, eu profetizei em teu nome e aconteceu. Isso é exatamente a verdade. Mas quando chegou o assunto da palavra, você a negaste. E escreve, Balaão negou a palavra, o que muitos fizeram neste tempo final. Quando chegou o assunto da palavra, o verbo, o que ele nos falou na página 256 do livro dos selos. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Quando essa palavra chegou, ou seja, ao assunto da palavra, ao cumprimento dessa palavra, a negaste. Mas os escolhidos de Deus, vejam, esse trigo que está diante do sol, amadurecendo, que está sendo colhido e colocado no celeiro, na era da pedra angular, eles aceitaram essa palavra, o verbo, porque eles seguem a palavra, o verbo. Não lhes interessa o instrumento, interessa a palavra, a mensagem que esse mensageiro traz. E diz aí, já terminando essa partezinha, diz nosso irmão William, assim que firme sempre na palavra, na mensagem de Deus para o nosso tempo, e trabalhando sempre na obra do Senhor. Há inúmeros lugares e sob este tema que não teríamos tempo para terminar, mas creio que até aqui está bem. Já em outro momento continuaremos falando sobre o tempo de amadurecer o trigo e sobre essa separação, essa segregação, o qual é neste tempo final a obra que Deus está realizando. O trigo maduro. Esse é o tema que temos para hoje. Também estivemos lendo dessa mensagem, o tempo de amadurecer o trigo. Mas hoje temos o tema, o trigo maduro. Nos colocamos em pé e deixamos assim conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.